Inicia agora a retrospectiva 2022. Nessa produção você confere com a equipe de jornalistas da ANC os principais acontecimentos que ocorreram no Ceará, no Brasil e no mundo ao longo desse ano. Reunimos para você uma série de fatos que se fizeram presentes no cotidiano da população brasileira. Política, esporte, entretenimento, atualidade. Confira agora conosco a retrospectiva 2022. Ainda em dezembro do ano passado, o Ceará registrou os 3 primeiros casos da variante Ômicron. As 3 pacientes desembarcaram no aeroporto de Fortaleza vindo de diferentes localidades e foram enviadas para o isolamento social após o diagnóstico positivo. De acordo com a plataforma online Our World in Data, em janeiro desse ano, a Ômicron já era dominante no Brasil, sendo responsável por 58% dos casos da doença aqui no país. Diante desse cenário, aqui no estado do Ceará, tanto o pré-carnaval quanto o carnaval foram cancelados diante da alta dos casos dessa variante que tinha a disseminação mais rápida e era bem mais contagiosa. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, em janeiro de 2022 foram mais de 180 mil casos, o que corresponde a um aumento de 304% em comparação com o mês anterior. Além das grandes perdas pela Covid-19, outro fato também culminou em grandes prejuízos para todo o mundo. Também em janeiro desse ano, a tensão entre Rússia e Ucrânia se agravou. Mas o conflito não vem de hoje e se estende há muitos anos devido à posição geográfica do país ucraniano e à sua aproximação com a OTAN e a União Europeia. Onde hoje se localiza a Ucrânia, fazia parte do Império Russo e mais tarde veio a se tornar uma das repúblicas da União Soviética. Porém, com a dissolução do bloco, o país se tornou independente no começo dos anos 90. Em 2014, incomodada com a troca de comando no país ucraniano, a Rússia resolveu invadir o país vizinho. Porém, os países pertencentes da OTAN condenaram a invasão, e desde então a região vive um período de instabilidade. Apesar de afirmar não ter interesse em invadir a Ucrânia, em fevereiro o presidente russo Vladimir Putin enviou suas tropas para o país. Com a invasão russa, a Ucrânia foi alvo de bombardeios, o que causou a morte de muitas pessoas. De acordo com a ONU, apenas na primeira semana de conflito foram mais de 800 mil refugiados ucranianos e pelo menos 2 mil mortos. Essa é considerada a pior crise de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e em decorrência desse cenário, a Rússia foi excluída de instituições culturais, políticas e esportivas. Com o passar dos dias, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi até as ruas com as tropas e conseguiu fechar algumas alianças com países aliados. Entre altos e baixos, o conflito entre os dois países persiste até os dias atuais e, segundo o presidente russo, está longe do fim. Assumindo uma postura de coragem e resistência, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi eleito a personalidade do ano pela revista Time. As famosas águas de março deram as caras aqui no Ceará. Segundo dados parciais da FUNSEMI, o segundo mês da quadra chuvosa registrou chuva acima da média. Você confere os detalhes sobre esse tema com Felipe Klisman. Tá, e nós temos a cultura de sermos os poucos estados do Brasil onde mistura cultura popular com ciência para fazer um prognóstico de uma estação. E aí a gente pega isso com quem? Com os profetas da chuva. E aí a gente vai atrás dos mais tradicionais, inclusive existe no Ceará o Encontro dos Profetas, que acontece anualmente, e eu conversei com o seu Erasmo, 88 anos, 60 anos de experiência com previsão da chuva com base na cultura popular. E conversando no telefone com ele, ele falou que pela observação da natureza, e aí ele fala, a sabiá, o vagalume, o cupim que estava não sei aonde, a fruta que deu mais na pré-estação,
ele junta toda essa observação para traçar um prognóstico junto com outros colegas. E aí junta o que ele observou com outro, isso normalmente acontece no Sertão Central, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, junta todo mundo, e aí com base, como é que a gente pode falar, no balanço, não só a opinião de um predomina, é um compartilhamento de experiências para que eles possam chegar num consenso e divulgar. De fato, juntando o que eu observei com o que o colega do município vizinho observou e com os demais, a gente pode agora soltar um prognóstico. E o que eles previram no ano passado é uma quadra chuvosa acima da média. E isso bateu com o prognóstico da FUNSEMI. Nós tivemos um dos anos... Estava com tempo que a gente não tinha uma quadra chuvosa acima da média. Sempre era em torno. 2021 foi abaixo. E esse ano juntou uma coisa com a outra. Ciência e cultura popular no Ceará. O mês de abril aqui no estado do Ceará foi marcado por um feito histórico. Isolda Sela se torna a primeira governadora do estado. Após 7 anos e 3 meses ao lado de Camilo Santana como vice-governadora, Isolda Sela assume a chefia do Executivo Estadual após a saída do petista para disputar uma vaga no Senado. Mais detalhes você confere agora com Robson Nogueira. Foi muito comentado desde o início do ano qual seria o futuro do governador Camilo Santana. Será que ele vai se candidatar ao Senado? Será que ele vai querer continuar no cargo? A gente ficava muito naquela dúvida. Depois que foi anunciado que ele seria candidato ao Senado, então automaticamente começaram aquelas movimentações em torno da nova gestão. No caso, a Isolda Sela, que era a vice-governadora, ela passaria a assumir o cargo automaticamente. E então, onde ela andava, junto com o Camilo, com os demais, todo mundo questionava ela a respeito da eleição, né? A respeito da sucessão dela no governo do estado. Eu me recordo bem que no dia da posse, eu fui escalado para fazer a cobertura junto com o Yuri Silva. Foi um momento assim, de muita atenção, muita gente presente na Assembleia Legislativa, porque até então é um fato histórico, né? Nunca havia tido uma governadora mulher aqui no estado do Ceará, e a Isolda acabou sendo pioneira, acabou entrando para a história como a primeira gestora do estado. E eu me lembro que foi uma movimentação muito grande. O Camilo Santana chegou lá na Assembleia, leu ali um discurso para encerrar, né? Foi a leitura da carta de renúncia. E logo em seguida, após a solenidade, ela foi recepcionada no Palácio da Abolição, onde ali ela oficialmente recebeu o cargo. Foi um momento histórico, confesso que foi uma cobertura muito especial para mim, como um todo, porque pela primeira vez na história eu consegui ver a história, pela primeira vez na minha vida, eu consegui ver a história sendo escrita ao vivo. Foi um momento muito especial, muito bacana para mim como jornalista. Em maio, a rede ANC deu início à rodada de entrevistas com os candidatos aos cargos eletivos nesse ano. Pela nossa sede, passaram nomes já conhecidos no meio, bem como aqueles que ainda estavam iniciando na vida política. Entre os entrevistados aqui na rede ANC que conseguiram se eleger, estão os deputados estaduais eleitos: Sargento Reginauro, Marcos Sobreira, Renato Roseno, de Assis Diniz, Gabriela Aguiar, Lucílvio Girão, Sérgio Aguiar e Jô Farias. A nível federal, os deputados eleitos que também passaram por aqui estão Luiz Gastão, Célio Studart, Danilo Forte, Domingos Neto e José Ayrton. Aqui na rede ANC também recebemos o governador eleito Eumano de Freitas e o senador eleito Camilo Santana. Desde o início da pandemia de Covid-19, o Ceará começou a dar os primeiros passos rumo à retomada econômica. O período foi alavancado pelos setores de serviço e comércio, além do tradicional turismo. A movimentação também foi potencializada pela exploração de recursos naturais, como as energias renováveis e os produtos provenientes do mar. Aqui no Ceará, os setores calçadista e têxtil foram os principais responsáveis pela geração de emprego e renda. De acordo com o IBGE, de janeiro a junho, o setor de serviços cresceu 17,6% em comparação com o mesmo período no ano anterior. O número também representa o dobro do que foi registrado em todo o país, usando a mesma base de comparação. Outro setor que merece destaque é o de turismo. Sendo muito prejudicado pelo isolamento social e restrição de público, nesse primeiro semestre as atividades turísticas tiveram um aumento de 61,5%. Os dados são do IBGE, em parceria com o Ministério do Turismo.
Vale também ressaltar o setor industrial aqui no Ceará. Apesar das instabilidades, o setor conseguiu alavancar muito mais em comparação com os anos anteriores. Vale destacar a siderurgia, a fabricação de eletrodomésticos, além do hidrogênio verde. Vale enfatizar aqui também a atuação estratégica do Porto do Pecém. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro esteve presente aqui no Ceará para a Marcha de Jesus, em Fortaleza. Na ocasião, apoiadores lotaram o aterro da Praia de Iracema para acompanhar os discursos do gestor e de seus aliados. Você confere os detalhes agora com Felipe Clisma e Yuri Silva. E deu para perceber que o Bolsonaro ele era, independente da sua posição política, pessoal, ele era e continua sendo um fenômeno de público, e deu para perceber isso nesse ano de campanha, nesse ano eleitoral, onde ele aproveitou de eventos no Nordeste do país para poder fortalecer o nome dele, onde historicamente a gente sabe que existe uma predominância de um público, de um partido, de um viés político. Ele aproveitou isso, né, para tentar fortalecer mais o nome dele em eventos políticos, em entrega de serviços, em agendas do governo federal e também em eventos que não eram políticos, como por exemplo a Marcha para Jesus. De acordo com os organizadores, reuniu quase 100 mil pessoas, e o público dele sempre era, dava para perceber que era o mesmo, caracterizado da mesma forma, com palavras de ordem bem definidos, defendendo certas ideias, indo contra certas posições, mas ali ficou claro que o evento que era a Marcha para Jesus acabou meio que se formando ali um palanque político para o Bolsonaro. Tanto é que ele, claro, para falar para o seu público, um público predominante cristão ali naquele momento, ele teve um discurso mais direcionado, mas ali ele aproveitou também para falar sobre economia, para falar sobre ações de governo, e já ali, embora não fosse um momento de campanha, oficialmente falando, ele já aproveitou aquele momento para fazer a campanha aqui no estado do Ceará. Mas resumindo, foi uma das grandes estratégias de Bolsonaro, aproveitar as vindas dele aqui no Ceará para poder fortalecer o seu nome. Tanto é que, se for comparado à votação que ele teve, claro que a votação aqui no estado foi predominantemente do PT, mas comparada a 2018, quando ele se candidatou pela primeira vez, houve sim um aumento do quantitativo de votos, no bruto, no percentual, 4 anos depois, mesmo que não tenha sido suficiente para que ele pudesse vencer as eleições. Em outubro, nas vésperas do segundo turno, junto à sua esposa, Michele Bolsonaro, que inclusive também juntou multidões, e foi um evento assim muito importante para os apoiadores, que inclusive também contou com uma carreata de apoiadores do Nordeste, senadores e deputados estaduais que já tinham sido eleitos, deputados federais também, como André Fernandes. Então, ele contou com esse grande apoio no segundo turno aqui no Ceará, com essas carreatas. Então, a gente pode dizer que essa campanha do Bolsonaro no Ceará foi firme e forte até outubro de 2022, até o fim das eleições. O mês de agosto foi marcado pela movimentação das convenções partidárias, que oficializaram as candidaturas aos cargos eletivos em 2022. Nesse período também, outro fator que marcou o mês de agosto foi a violência política, que se permeou também por outros períodos. Você confere agora tudo o que aconteceu acerca desses assuntos com a nossa equipe jornalística que esteve presente nessas ocasiões. Gente, pois é. No mês de outubro, a RGNC participou ativamente de todas as coberturas políticas de todos os partidos. E uma das principais convenções que a gente pode destacar é a convenção do MDB, onde o cenário de uma escolha de vice-governo para o governo do estado ainda era de incerteza. No período eleitoral, a gente consegue destacar uma vitória super expressiva para dentro do governo do estado e para o Senado. É o Manos de Freitas com 53,6% dos votos e Camilo Santana com quase 70% dos votos. Ainda durante a política, a gente destaca a convenção do Partido dos Trabalhadores, um momento muito marcante para todas as lideranças políticas do estado. O evento reuniu pessoas de todos os cantos do Ceará e onde fortaleceu a vitória do presidente eleito Lula.
A vitória de Lula, eu posso destacar que representa a soma, o fortalecimento de uma aliança entre o PT e o MDB, também com a eleição, com a vitória de Camilo Santana e Eumano de Freitas. No dia 7 de setembro de 2022 foi comemorado o bicentenário do Brasil. E pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, os tradicionais desfiles cívicos voltaram a ser realizados em todo o país. E aqui no Ceará não foi diferente. Em Fortaleza, 8.500 pessoas lotaram as ruas representando as Forças Armadas, os órgãos de segurança pública e as escolas. Participaram também do evento cerca de 2.000 militares do Exército Brasileiro. A data foi marcada também por manifestações em várias capitais brasileiras. Na ocasião, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro entoavam palavras de ordem e apoio à reeleição do presidente ainda no primeiro turno. Falando em primeiro turno, aqui no Ceará, uma reviravolta pegou a todos de surpresa. A disputa pelo governo do estado já começou acirrada desde a indicação dos candidatos à abolição. Em se tratando da presidência da República, a disputa pelo Palácio do Planalto ficou conhecida nesse ano de 2022 como a mais acirrada da história. Confira os detalhes agora com a nossa equipe jornalística. E no ano eleitoral existe uma expectativa muito grande pelas convenções partidárias, que é onde tudo vai se definir. É lá onde vai sair o cabeça de chapa, é lá onde vai sair a posição dos vices, os nomes que vão concorrer. E há muito tempo não aconteciam duas coisas que a gente observou na política âmbito estadual. Uma oposição muito fortalecida e a expectativa muito alta do eleitorado para conhecer quem seriam os vices de cada chapa. E particularmente eu fui escalado para participar da convenção do União Brasil. Wagner já estava definido como cabeça de chapa e existia uma grande expectativa sobre um nome feminino para ser a vice de Capitão Wagner nas eleições. Só que uma das críticas ao grupo político de oposição era: não se existe experiência ali, experiência administrativa. Eu acho que foi isso que pesou para que a União Brasil pudesse escolher um nome. E aí entra a parte também do marketing político, de como você quer causar um impacto na comunicação na hora do anúncio. Qual era a crítica? Falta experiência na chapa liderada por Capitão Wagner. Então foi um momento bem marcante da convenção. Ele pega na mão do Raimundo Gomes de Matos, ele levanta e ele fala, ele não fala esse é o meu vice, ele fala o seguinte: falavam que a minha chapa, a nossa chapa, não tinha experiência. Está aqui a experiência que estava faltando, o homem que vai me ajudar a resolver os problemas do estado do Ceará. E a gente sabe que o Raimundo Gomes de Matos ele tem uma vasta experiência, já foi deputado federal e secretário de Estado. O futuro a gente ficou sabendo, né? Wagner não conseguiu levar as eleições, mas saiu como um nome forte da oposição aqui no Ceará. E aí, ao mesmo tempo que nós observamos essa oposição fortalecida, em outubro nós tivemos uma grande decepção, isso ao meu ver e ao ver também de outros especialistas da política. Nós tivemos uma oposição forte, mas mais uma vez uma decisão cravada no primeiro turno por parte daquilo que pode ser considerado o grupo de situação. Mesmo com a oposição crescente, forte, ampliada, com potencial bem espalhado pelo Ceará, ainda assim foi uma oposição que saiu derrotada aqui no estado. Bom, 2022 foi o ano das eleições e esse período também foi marcado por várias ocorrências de violência política, né? Então nós tivemos inicialmente no ano, né, a morte de uma pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Aqui no Ceará a gente teve um eleitor do Lula que foi assassinado em Cascavel. Também tivemos, que foi noticiado aqui no portal A Notícia do Ceará, o eleitor do Capitão Wagner, que também foi assassinado no interior do estado. Então, a gente teve esses casos que repercutiram muito e que evidenciaram essa questão da violência política no Brasil, nas questões das eleições, tanto para presidente quanto para o governo do estado. E, além disso, também tivemos várias outras ocorrências envolvendo políticos mesmo. O Observatório de Violência Política Nacional
estimou que a violência política cresceu neste ano se comparado com o ano das eleições municipais, né, 2020. Então, realmente, as eleições trouxeram essa marca bastante negativa para o país e para o estado do Ceará em 2022. Durante os resultados das eleições no primeiro turno, estivemos eu e Priscila Sampaio lá no comitê do PT e lá nós pudemos acompanhar toda a apuração juntamente com o público em geral e também com algumas personalidades da política cearense envolvidos com o partido do PT. Lá a gente pôde acompanhar a reviravolta que foi as eleições do primeiro turno para governador, quando a gente via nas primeiras pesquisas o Elmano na terceira colocação e no resultado do primeiro turno ele vencendo de lavada, vencendo com uma grande vantagem no primeiro turno. Nós tivemos também a oportunidade de acompanhar a apuração para presidente, onde muitos achavam que o Lula ia conseguir vencer no primeiro turno e acabou indo para o segundo turno, o resultado todo mundo já sabe. Foi muito interessante acompanhar toda essa apuração lá no comitê do partido. Foi interessante também acompanhar o sentimento de quem estava lá presente, de todo o público, de todos os políticos. Foi muito importante e eu acredito que foi um símbolo mesmo de toda essa reconstrução do Partido dos Trabalhadores nessas eleições de 2022. Pela manhã, durante a convenção do União Brasil, todo mundo ficou na expectativa de quem seria o vice do capitão Wagner e quem seria o candidato ao Senado na coligação. Já à noite nós fomos cobrir a convenção do PL e o que deu para reparar foi uma grande movimentação em torno do apoio ao candidato ao governo, o capitão Wagner. E já pela manhã haviam sido anunciados, né, quem seria o vice do capitão Wagner, que no caso foi o Raimundo Gomes de Matos, e a vice foi a Camila Cardoso. Então, no período da noite, a turma ficou naquela expectativa de como seria o apoio do PL em relação ao candidato capitão Wagner. E o que a gente pôde perceber foi um verdadeiro show por parte da família Gonçalves, que a gente chegou até a apelidar na época de clã Gonçalves, em função dos eventos que acabaram ocorrendo por lá. O que a gente pôde perceber foi uma tremenda falta de respeito com o candidato ao governo do estado, o capitão Wagner. Durante o evento, havia uma grande movimentação de pessoas, de todos os locais, a gente mal conseguia circular pelo evento, inclusive. A gente tentava filmar o que estava acontecendo, de repente passavam pessoas na nossa frente com bandeiras, batendo mesmo no equipamento e tudo mais. E aí, logo após a fala do prefeito de Aquiraz, o Bruno Gonçalves, foi a vez do capitão Wagner falar, e aí, de forma muito estranha, muita gente que estava presente lá no local, lá no ginásio, lá em Eusébio, acabou meio que se dissipando. Então, muitas pessoas que estavam acompanhando o deputado, né, o deputado eleito, o Júnior Mano, acabam indo embora também. Ninguém sabe o motivo, o porquê, mas vale destacar essa falta de respeito ao candidato ao governo do estado naquela ocasião. O dia 25 de outubro ficou registrado como uma data para lá de especial no calendário cearense. Nesse dia ocorreu a beatificação de Menina Benigna, a primeira mártir do Ceará a ser reconhecida pelo Vaticano. Benigna ficou conhecida como um símbolo de castidade, após ter resistido a uma tentativa de estupro aos 13 anos, quando foi morta com golpes de facão após ter se recusado a manter relações sexuais com o seu assediador. A beatificação foi autorizada pelo Papa Francisco em 2019, mas a celebração só ocorreu nesse ano, com a presença de cerca de 60 mil fiéis. Após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, um grupo de manifestantes tomou as ruas no Brasil questionando o resultado das urnas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas na primeira semana foram 1.048 manifestações desfeitas em todo o país. Além das rodovias federais, também foram registradas manifestações em bases militares, bases aéreas e quartéis de todo o Brasil. Aqui em Fortaleza, os atos se concentraram em frente ao comando da 10ª Região Militar, mas movimentações também foram registradas em outros pontos da cidade. Entre os dizeres estavam "A nossa bandeira jamais será vermelha" e dizeres contrários ao presidente eleito. Essa é a primeira vez na história que um presidente não reeleito conta com o apoio maciço da população. Ainda no mês de novembro foi dado início à abertura do processo de beatificação do Padre Cícero. No dia 30 deste mês, deu-se início à análise do histórico de milagres realizado pelo sacerdote.
Conhecido na região de Juazeiro do Norte e atraindo milhares de fiéis em romarias, Padre Cícero é conhecido pelo milagre da hóstia. Segundo fiéis, o pão sagrado teria se tornado sangue na boca de uma fiel no momento eucarístico de uma missa celebrada pelo sacerdote. Desde então, fiéis têm se apegado à imagem de Padre Cícero para alcançar graças e alegam terem sido alcançados. Para fechar o ano com chave de ouro, a rede ANC foi contemplada em algumas premiações a nível estadual e nacional. Na 6ª edição do Prêmio ADPEC de Jornalismo, o grupo de comunicação figurou a primeira colocação na categoria universitária nas áreas de rádio e web jornalismo. Já a nível nacional, no 3º Prêmio do Ministério Público de Goiás, a rede ANC figurou a 2ª posição na categoria rádio jornalismo. O material produzido foi a série radiofônica Acolhidos, que foi o único material de fora do estado de Goiás a ser premiado. O ano também foi repleto de acontecimentos aqui no futebol cearense. Nesse ano de 2022, depois de muitos altos e baixos, teve time rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, tem equipe que vai disputar a Libertadores pelo 2º ano consecutivo e, além disso tudo, teve mais uma edição da Copa do Mundo. E, é claro, a esperança do Hexa da seleção brasileira estava viva. Mas o rumo da competição foi completamente diferente. Confira agora esses acontecimentos com Yuri de Mello. Bom, o ano de 2022 foi muito marcante para o esporte. Fortaleza e Ceará tiveram muitas competições, incluindo as internacionais também. Infelizmente o Ceará acabou no final do ano sendo rebaixado e o Fortaleza conseguiu uma temporada histórica. Tivemos também a Copa do Mundo, onde a gente teve muito otimismo por parte do Brasil, mas infelizmente a seleção brasileira acabou sendo eliminada e a gente teve também muitas surpresas, muitas zebras durante a Copa e a gente acabou com o tricampeonato argentino na Copa. A gente está muito otimista também para o ano de 2023, muitas competições à frente e a gente espera fazer uma belíssima cobertura aí na nossa grande rede ANC. Bom, chegou ao final essa retrospectiva 2022. Como você pôde perceber, foram muitos acontecimentos e em todos eles somos plenamente gratos a você pela sua audiência e por ter acompanhado tudo aqui com a gente. Nesse ano de 2023, a Rede ANC deseja a você um ano próspero, repleto de realizações. E claro, a gente se vê ao longo desse ano também. Como de costume, até mais, a gente se vê.